Para dirigir filmes, seja ele um curta, um média, um longa ou um videoclipe, não importa, é fundamental conhecer a linguagem audiovisual e entender alguns conceitos, como por exemplo de enquadramento, e entender que a câmera assim causa no espectador um efeito diferente da câmera assim. E essa linguagem ela foi pensada, discutida, estudada e descoberta ao longo do tempo, ao longo da história do cinema, que mais do que importante é fascinante de se conhecer. E por isso será abordado nessa aula a história do cinema. Em seu livro A Linguagem Secreta do Cinema, Jean-Claude Carrier conta uma história engraçada, que nos anos 70, na Argélia, cineastas e médicos fizeram um documentário educacional sobre uma doença dos olhos, que se espalhava por uma das províncias centrais do país. Equipes passaram então a viajar para mostrar o filme e organizar palestras nas aldeias. A doença era uma forma de tracoma causada por uma mosca, que foi mostrada várias vezes em close na tela. E depois da exibição, os aldeões afirmaram que o filme nada tinha a ver com eles e pareciam até surpresos de terem sido convidados a vê-lo. E os médicos afirmaram: "Mas quase todos vocês têm tracoma." E eles responderam: "Sim, mas nós não temos moscas desse tamanho." E isso porque, simplesmente, eles não entendiam o conceito de close. E o autor conclui: "A linguagem cinematográfica não foi apreendida como uma linguagem, um vocabulário convencional, e o povo das montanhas argelinas simplesmente viu uma mosca enorme." É curioso pensar dessa forma, sabendo que hoje, até as crianças compreendem de maneira quase intuitiva a linguagem audiovisual, os conceitos de close, zoom, montagem paralela, entre outros elementos. E tudo porque o cinema é uma arte considerada jovem. A sétima arte, como o cinema também é conhecido, tem como registro histórico sua primeira exibição em 1985, em Paris, quando os irmãos Lumière exibiram 10 curtas-metragens, entre eles A Saída dos Funcionários da Fábrica e A Chegada do Trem à Estação. Há boatos de que as pessoas gritaram e se assustaram, pensando que o trem iria atropelá-las. Embora essa data e essa ocasião seja bastante especial para a história do cinema e os irmãos Lumière sejam considerados por alguns pais do cinema ao inventarem o cinematógrafo, o gravador e projetor que permitiu a exibição desses curtas, a história do cinema começa bem antes disso, e a verdade é que os Lumière nunca exigiram ser reconhecidos como inventores do cinema, e até achavam que a invenção deles não iria dar em grande coisa. Alguns teóricos defendem que as lanternas mágicas chinesas, antecedentes dos projetores, que funcionavam como uma caixa com uma vela que projetava sombras, seria a gênese do cinema. Mas o cinema como conhecemos hoje seria possível graças a uma série de invenções e inovações, a começar pela fotografia, inventada em 1823 pelo francês Joseph Nicéphore Niepce, e outros aparelhos de registro e projeção fotográfica que possibilitaram a ilusão do movimento, como o traumatrópio, inventado entre 1820 e 1825. Era um brinquedo popular na era vitoriana e vocês já devem ter visto em um filme. Ele aparece no filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Tim Burton. O fenacistoscópio, inventado em 1829 por Joseph Antoine Ferdinand de Plateau, e o zoetrope, inventado em 1834 por Will George Horner. Já em 1872, Edward Muybridge foi contratado pelo então governador da Califórnia para provar que um cavalo chegava a tirar de uma vez as 4 patas do chão, durante o galope. O motivo? Uma aposta. A ideia era comprovar o feito por meio de uma rápida sucessão de fotos, já que o olho humano não teria a acuidade necessária para tal observação. Munido de 24 câmeras com disparadores automáticos, Muybridge realizou a encomenda do governador, que venceu a aposta. Ele também percebeu que as 2 dúzias de fotos tomadas num curto espaço de tempo e exibidas rapidamente em sequência criavam uma ilusão de movimento razoavelmente satisfatória. Diante desse fato, o autor desse livro muito bacana, que é A História do Cinema para Quem Tem Pressa, Celso Sabadin, considera lícito defender o Muybridge como o verdadeiro pai do cinema. Mas, como vocês já podem reparar, a paternidade oficial do cinema é bem questionável. E, curiosamente, ainda hoje, 24 frames ou quadro por segundo é o padrão da maioria dos filmes. E ainda nesse livro, o autor traz uma história muito interessante e talvez pouco conhecida, de que alguns historiadores defendem um francês chamado Louis-Aimé Augustin Le Prince como um dos pioneiros do cinema. Isso porque foram descobertos, em novembro de 1888, 2 fragmentos de filmes realizados supostamente por ele. O primeiro, filmado entre 10 e 12 quadros por segundo, mostra um jardim, enquanto o outro, com 20 quadros por segundo, exibe a ponte de Leeds. A história de Le Prince traz contornos dignos de um filme de suspense. Registros policiais da época informaram que o inventor desapareceu em 16 de setembro de 1890, após embarcar numa reunião com o secretário da Ópera Garnier de Paris, a quem mostraria sua invenção.
Ele foi visto pela última vez na estação de trem de Lyon, onde embarcaria rumo ao encontro na capital, mas nem ele nem seu equipamento técnico jamais foram encontrados. Até onde eu pesquisei, permanece um mistério até hoje. Mas seguindo em frente, os americanos gostam de tomar para si a autoria das invenções. Acham que foram os irmãos Wright que inventaram o avião e não Santos Dumont. E muitos também defendem que o Thomas Edison, inventor da lâmpada e do gramofone, é também o verdadeiro pai do cinema. E sim, ele teria uma importante contribuição nessa história. Edison teria inventado em 1891 o cinetógrafo e depois o cinetoscópio, que funcionava com uma manivela e teve sua primeira exibição pública em 22 de maio de 1891. Alguns registros indicam que, na verdade, essa teria sido uma invenção de um dos engenheiros do Edison. O fato é que, inspirados pela invenção do Thomas Edison, que os irmãos Lumière conheceram em uma exposição em Paris, que eles criaram o seu cinematógrafo, e é aí que voltamos a eles. Os filmes dos Lumière eram registros cotidianos e curtinhos, e por isso a gente sabe que a origem do cinema se deu nos curtas-metragens, por conta da limitação técnica, o tamanho dos rolos dos filmes. Só em 1902, a extensão de um rolo de filme passou de 10 metros para 183 metros, permitindo mais tempo para desenvolver uma narrativa que ainda era curta. E foi justamente em 1902 que Georges Méliès, com sua experiência no teatro de atrações, começou a produzir seus próprios filmes. Um dos mais famosos, O Viagem à Lua, é um curta-metragem com quase 14 minutos de duração, cheio de trucagens visuais. Consta que ele as descobriu acidentalmente, aliando isso a cenários teatrais gigantes manipulados de forma engenhosa. E não por acaso, o Méliès é considerado, isso sem sombra de dúvidas, o pai dos efeitos especiais e seus filmes a gênese do cinema fantástico e ficção científica. Seu trabalho está localizado num polo oposto ao trabalho dos irmãos Lumière, que faziam filmes mais baseados numa ideia de registro, que o Méliès levou muito além, por conta mesmo dessa origem teatral, e é portanto a ele que o Marcel Martin, em seu livro A Linguagem Cinematográfica, atribui o título de criador da sétima arte, pois teria sido ele o inventor do espetáculo cinematográfico. Mas o autor reforça que isso, claro, sem desmerecer o trabalho dos Lumière, já que eles estão, além de localizados em diferentes polos cinematográficos, os Lumière não tinham noção de que criavam algo artístico, ao passo que o Méliès sim. Pois bem, mas o fato é que, embora produzissem obras muito diferentes, ambos compartilhavam uma característica bastante comum, que era de manter a câmera estática. Isso porque, durante muito tempo, a câmera permaneceu fixa, numa imobilidade que correspondia ao ponto de vista do regente de orquestra. E no livro, ele traz uma frase do Alexandre Astruc que diz: "A história da técnica cinematográfica pode ser considerada em seu conjunto como a história da liberação da câmera." E o autor atribui ao realizador inglês George Albert Smith um mérito de libertar a câmera de sua posição estática, quando modificou o ponto de vista de uma mesma cena de um plano a outro. E isso a partir de 1900, quando em um de seus filmes o realizador cria uma passagem de um plano geral a um primeiro plano, inicialmente timidamente, utilizando um truque que seria o de um binóculo e depois aprimorando a sua técnica dispensando esse truque e criando passagens livremente de um plano geral a um plano mais próximo. E o Martin referencia ao Georges Sadu, que afirma que ao fazer isso, o George Albert Smith realizava a evolução decisiva do cinema. A câmera tornava-se móvel como o olho humano, como o olho do espectador ou do herói do filme. A partir de então, a filmadora é uma criatura móvel, ativa, uma personagem do drama. O diretor impõe seus diversos pontos de vista ao espectador. A tela cenário de Méliès é rompida. O regente de orquestra se eleva num tapete voador. Eu gosto bastante dessa citação, e é claro que a linguagem audiovisual continua evoluindo pouco a pouco. O filme O Grande Roubo do Trem, de 1903, de Edwin Porter, disponível no YouTube para quem tiver curiosidade de ver. Ele marcaria o início do cinema moderno, com filmagens de locações e movimentos de câmera e montagem paralela. Ele foi um filme também que definiu o gênero do faroeste americano, no decorrer de seus 11 minutos e 14 sequências de um plano só. O Edwin Porter foi um dos funcionários do Thomas Edison, e ele também começou a entender que juntando diferentes planos um após o outro era possível contar uma história. E o Marcel Martin cita o teórico e crítico francês Jean Mitre para afirmar que O Grande Roubo do Trem pode ser considerado o primeiro filme realmente cinematográfico pela fluidez e coerência narrativa. Porém, ele destaca que caberia ao D.W. Griffith o avanço decisivo na linguagem fílmica. E Jean Mitre afirma que se não foi ele o inventor da montagem nem do primeiro plano, pelo menos foi o primeiro a saber organizá-los e fazer deles um meio de expressão. Em 1915, o Griffith lançou O Nascimento de uma Nação, um épico com 190 minutos de duração
e que se tornou até então o filme mais longo já feito, cujo conteúdo é no mínimo controverso por ser bastante racista. Ele também tem disponível no YouTube para quem tiver curiosidade. O fato é que seus filmes acabaram estabelecendo a gramática básica da linguagem cinematográfica, ao fazer uso de recursos como esse, deixando o corte invisível aos olhos do espectador, ao cortar no meio do movimento, algo que a gente faz até hoje, e isso foi em 1921. Mas na contramão disso, e não tentando esconder o corte, mas evidenciá-lo, estava o russo Sergei Eisenstein, essa figura em quem você certamente esbarraria em algum momento ao estudar cinema. E ele é famoso por, entre muitas coisas, ser o diretor do filme O Encouraçado de Potemkin, filmado em 1925. Mas muito mais que um cineasta, ele também foi um pensador que revolucionou a montagem dos filmes, e para ele o significado no filme não estava nos planos, e sim na colisão entre esses planos. Outro russo contemporâneo de Eisenstein foi Lev Kuleshov, do famoso efeito Kuleshov. Você já ouviu falar? O efeito Kuleshov foi um experimento que serviu como uma das bases da montagem de efeitos do próprio Eisenstein, e é também um dos efeitos mais conhecidos do cinema. O cineasta russo Lev Kuleshov realizou uma série de experimentos nos quais fazia uma justa posição de planos, obtendo assim uma nova significação. Nesse efeito, a gente vê o rosto de um ator seguido de 3 imagens, um prato de sopa ao lado de um copo, uma menina num caixão e uma mulher deitada no sofá. O interessante do experimento consiste no fato de que a expressão do ator não muda, e no entanto as pessoas davam outras significações ao seu humor, de acordo com a imagem que viria a seguir. Desse modo, as pessoas viam um homem com fome, depois um homem triste e por fim um homem que nutria desejo pela mulher no sofá. No livro e documentário Hitchcock-Truffaut, Hitchcock diz a Truffaut que esse efeito foi fundamental para sua carreira e alguns de seus filmes, como por exemplo Janela Indiscreta. Mas enfim, a história do cinema continua sendo escrita até hoje, e para quem gosta e tem interesse, eu recomendo se aprofundar e estudar os movimentos cinematográficos, começando talvez pelo expressionismo alemão, com seus filmes sombrios e melancólicos que tinham muito a ver com o período pelo qual a Alemanha passava, depois de perder a Primeira Guerra, e que tem como principais filmes obras como O Gabinete do Dr. Caligari, um filme mudo de 1920, e Nosferatu, de Murnau, um clássico imperdível para quem gosta do gênero de horror. E não chega a ser um movimento, mas é bastante importante a chamada Era de Ouro de Hollywood, período que compreende da década de 20 a 60, a época dos grandes estúdios e grandes produções, que teve o ano de 1979 seu apogeu, produzindo, entre tantos filmes, 2 clássicos, O Mágico de Oz e O Vento Levou. Já no final dos anos 60, os jovens amigos Spielberg, Scorsese, Coppola e Brian De Palma começavam a produzir e mudariam para sempre a cara do cinema norte-americano. Mas antes disso, a guerra novamente mudou a cara da produção cinematográfica, dessa vez a Segunda Guerra Mundial, quando numa Europa devastada surgia o neorrealismo italiano, no qual os cineastas queriam fazer um retrato da verdade e por isso levaram as câmeras para as ruas, para filmar em locações reais, uma estética que beira o documental, com direito à câmera na mão e até a presença de não atores, ou seja, atores não profissionais, para dar vida aos personagens e adicionar mais realidade à narrativa. Esse movimento tem como principais representantes cineastas como Roberto Rossellini, Luchino Visconti e Vittorio De Sica. Inspirados no neorrealismo, surgiram novos movimentos, como a Nouvelle Vague na França, que tem como principais cineastas Truffaut, Godard e Éric Rohmer. E o neorrealismo inspirou também o cinema novo no Brasil, que tem como principais representantes cineastas como Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra e Glauber Rocha, e tinham como inspirador lema a frase "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça".